Capítulo 201, A Segunda Onda I. Cole não tinha ideia de quais seriam as consequências dessa nova notificação, afinal essa era a primeira vez que ele via algo assim. Mas ele iria lidar com isso em breve, ele pelo menos teria que lidar com as consequências de sua ação muito bárbara de comer um Banelin como se fosse sushi. Ou melhor, lidando com a notificação que veio a seguir. A primeira onda foi derrotada. A segunda onda começará em 20 minutos. Cole ergueu as sobrancelhas, isso não era tempo suficiente para pegar as coisas e se preparar para a próxima onda, ele tinha certeza de que eles haviam usado uma parte significativa da munição que tinham em mãos. Mas, mesmo assim, não havia pressa, já havia uma cadeia de suprimentos estabelecida, então mais munição chegaria aqui em breve. No entanto, o que era importante agora, para cada pessoa que ainda estava aqui, era uma melhoria na força, então Cole se voltou para eles. Você pode guardar suas perguntas, sua repulsa ou seu medo para depois que terminarmos nossa luta. Receberemos reforços e suprimentos para continuar a luta em breve, e todos nós precisamos ficar mais fortes para isso. Uma coisa que eu sei é que, seja você um aspirante ou um habitante, todos nós ficamos mais fortes da mesma maneira, então saia de trás dessas barricadas sangrentas e saqueie esses mortos, filhos da puta, vocês têm 10 minutos para obter o máximo de prismas que puderem obter deles, agora movam-se. Contrariamente às expectativas de Cole, o que ele recebeu foi um grito de excitação, com os aspirantes liderando o ataque enquanto todos entravam no mar de corpos. Normalmente, a maioria dos prismas seriam automaticamente adicionados ao seu inventário, bem, não agora que Cole pensou. Os prismas sempre caíam, e cada prisma que ele ganhou foi concedido a ele pelo sistema ou quando ele mesmo os pegou. O que significa que em algum lugar daquela grande torre de Babel onde ele chegou neste andar, o prisma daquela coisa abominável do vazio ainda estava esperando por ele. E com o quão poderosa essa merda era, tinha que ser pelo menos do nível diamante. Cole amaldiçoou baixinho para si mesmo, ele realmente não estava prestando atenção em muitas coisas recentemente. De qualquer forma, ele foi o último a ser movido pela multidão de lutadores que aproveitaram a oportunidade para dar-lhe um tapinha no ombro ao passar por ele. Não que Cole se importasse com a aprovação deles, mas isso o fez sentir-se muito aquecido por dentro. E o calor o deixou irritado, esse era um tipo de atenção diferente do que ele estava acostumado a receber. Ele encontrou uma das barricadas e encostou-se nela enquanto acessava a última mensagem do sistema que recebeu. Ele também percebeu que estava perto de atingir um nível, talvez chegasse a 59 quando a segunda onda terminasse. Porém, havia um problema. Cole percebeu que estava ganhando menos experiência com os Banelins ou apenas com todas as outras coisas que ele luta ou derrota. Mesmo com todos os seus impulsos, estava se tornando cada vez mais difícil de nivelar, e ele sabia com certeza que não era apenas porque era mais difícil quanto mais alto ele subia, era mais difícil por causa de sua raça sangrenta, o sistema havia atingido um equilíbrio deles. Nesse ritmo, ele só alcançaria o nível 100 quando chegasse ao 10º ou algum andar acima disso e, francamente, talvez outros aspirantes já tivessem passado por ele até então. Você devorou a centelha de poder de um ser. A habilidade Stellar Space está disponível para absorção. Desconstrução ou reconstrução. Faça sua escolha, Devorador. Honestamente, Cole não achava que precisava de uma nova habilidade, agora o que ele queria fazer era consolidar o que havia adquirido. Adicionar qualquer outra coisa faria com que ele não tivesse absolutamente nenhum controle sobre as armas que tinha em seu arsenal. E isso seria incrivelmente estúpido, mesmo que a habilidade em questão parecesse realmente chamativa e incrível quando usada. Cole tinha uma habilidade que fazia a mesma coisa e só ficaria mais forte quanto mais altas suas estatísticas se tornassem. Então, se ele tivesse que seguir o que estava vendo aqui, ele presumiria que absorção e reconstrução significavam que ele adotaria a habilidade como ela era ou ela seria reconstruída pelo sistema com especificações que se adequassem a ele e ao seu estilo de jogo, assim como isso aconteceu com todas as suas habilidades até agora.
Quanto ao que a desconstrução faz, Cole não tinha tanta certeza, mas seja como for, era a opção disponível para ele agora, e ele esperava que isso não significasse que ele não ganharia nada com isso, já que isso seria uma merda. Mas no final das contas era o que ele precisava fazer. A habilidade Stellar Space foi desconstruída. Mais 200 para todas as estatísticas. Mais 100 pontos de estatísticas. Oh, então é isso que acontece. Cole murmurou para si mesmo ao sentir as novas estatísticas tomarem conta. Ele se sentiu tentado a abrir sua página de estatísticas e verificar se havia alguma mudança, mas se conteve, pois sua consciência captou algo ou alguém se aproximando rapidamente deles. Mas felizmente não vinha da direção do inimigo, mas sim da base. Ele rapidamente se levantou, e bem a tempo que pôde, à distância, Neral, voando, ou melhor, correndo, impulsionado por enormes foguetes que estavam em suas costas. Cole pediu que ele ficasse para trás para ajudá-lo a procurar alguém. A essa altura, ele tinha certeza de que sabia como o sistema funcionava, pelo menos até certo ponto, e foi por isso que não ficou surpreso ao ver Cassandra absolutamente aterrorizada nas costas de Neral. Não demorou muito para que eles estivessem na frente dele, pois Cole percebeu que não era apenas Cassandra que estava aqui, mas também Farida. Ele encolheu os ombros enquanto se movia em direção a eles, usando a injustiça de tudo isso, que ele teve que se esforçar para chegar ao santuário e eles tiveram sorte o suficiente para serem gerados perto o suficiente dele, para que pudessem ser apanhados por mercenários e trazidos de volta, para a base. Eu odeio esse cachorro, foi a primeira palavra que saiu da boca de Cassandra. Cole riu quando Neral bateu palmas para ela. Bem, você não é um raio de sol, idiota. Chefe, quem é essa vadia? Se ela realmente trabalha para você, por favor, demita-a, ela é rude. Cassandra gaguejou, já que Cole quase não conseguia parar de rir. Tal altercação era algo que ele esperava de Farida, mas ver a geralmente estoica Cassandra brigando com Neral tornou tudo ainda mais engraçado e desconcertante, mas no final das contas eles tinham trabalho a fazer. Bem-vindas ao quarto andar, senhoras, chega de latidos, temos uma onda de zumbis vindo em nossa direção em menos de 20 minutos. Então vistam suas calcinhas grandes e se preparem para o combate. Farida, conversaremos mais tarde e Cassandra, vocês podem me interrogar enquanto esperamos. Neral, vá em frente e traga informações sobre a maldita marca e modelo da porra da segunda onda que está vindo em nossa direção. Qualquer coisa fora do comum que você perceber, me reporte. Você tem 10 minutos, preciso de tempo suficiente para fazer um plano caso você perceba alguma coisa, agora vá em frente. A morte ainda está à nossa porta. Fim do capítulo. Capítulo 202, a segunda onda e todos aqui tinham visto o cronômetro, então foi uma luta louca saquear os corpos dos prismas e qualquer outro equipamento que pudessem roubar dos Banelins. Cole balançou a cabeça ao ouvir o som dos motores de Neral se aproximando, com o cão Cyber se aproximando rapidamente à distância. Eles estavam quase sem tempo, mas estavam todos frescos, com Cole ainda tendo pelo menos 65% de sua reserva de energia total disponível para ele, e ele ainda nem mergulhou em sua reserva de energia negativa. Ele se virou para Cassandra e acenou com a cabeça para ela. O tempo no terceiro andar corre muito mais rápido do que em qualquer outro andar atual. Então, no curto espaço de tempo que ele esteve lá, definitivamente teria conseguido algumas coisas. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Assim que terminasse este andar, ele tiraria férias prolongadas de uma semana no mundo real para ver o que ele poderia construir. O nível 5 faria uma conexão entre as duas realidades e Cole precisava ter certeza de que tinha uma base sólida o suficiente para isso. Ele também queria ver se seria fisicamente possível viajar entre as duas realidades usando as masmorras como ponto de referência, como Bob, o estalajadeiro, lhe dissera no segundo andar. Bem, a construção está indo muito bem. Bem, não a construção propriamente dita. A maioria das terras aráveis foram limpas e niveladas em preparação para quando você estiver pronto para plantar.
Razor conseguiu comprar uma quantidade significativa de sementes, focando principalmente em sementes de frutas e bagas. Mas diferentes variações de trigo, mal, lúpulo, arroz e aquela palmeira que você nos contou, quero dizer, o que diabos é vinho de palma, afinal? Cassandra perguntou interrompendo seu relatório enquanto Cole respondia com uma sobrancelha levantada e um olhar irritado no rosto. Álcool local nigeriano antigo. É extraído diretamente das árvores, é doce como o inferno e pode fazer algo estranho para você, quando você estiver com disposição para a forma mais natural de álcool encontrada. Agora vá em frente, estamos quase sem tempo. Cole disse a ela quando Neral parou ao lado deles, mas Cole levantou a palma da mão para impedir o cachorro cibernético de falar, ele tinha que lidar com eles uma coisa de cada vez. Bem, não estamos ganhando dinheiro, ainda assim, mas reunimos uma quantidade significativa de recursos, ouso dizer que temos o maior depósito da clareira, até muito mais do que a própria clareira. Tudo o que podemos fazer é continuar reunindo. Já que você não está por perto, não sabemos o que fazer com eles. Felizmente para nós, Farida fez questão de fazer cumprir o imposto que você pediu que pagassem. Membros do conselho, 2 dos quais são de alguma forma o pessoal de Raven. Como ele conseguiu recrutar seu próprio pessoal ainda é um mistério, mas Thunderjack e Farida estariam sob sua bandeira, já que você disse que queria recrutar, eu os abordei, e embora Farida possa ter odiado você. Não minta para ele, Cass, eu ainda odeio a porra dele. Farida disse de seu lugar, um pouco distante deles, fazendo correr enquanto Cassandra continuava falando. Somos mais fortes juntos, e muito mais do que isso, seremos mais fortes se estivermos com você. Nós, junto com Thunderjack, tomamos uma decisão coletiva de que talvez fosse melhor mudar para sua raça, como o inferno, e geralmente há vagas limitadas para raças extremamente poderosas como a sua. E como você é o primeiro, isso lhe dará um maior grau de controle sobre nós, já que seremos não apenas uma guilda de pessoas com ideias semelhantes, mas também do grupo, mesma raça. Você tem poder e influência no mundo real, popularidade que cresce a cada dia. E dos 5 milhões de pessoas que se inscreveram neste evento e agora conhecem o show de merda que está vindo em nossa direção, você parece ser o único pessoa que tem a porra da ideia do que está fazendo, então achamos que seria melhor nos amarrarmos a você agora, afundar ou nadar, vamos ajudá-lo a construir algo concreto para resistir à tempestade de nossa realidade ser engolida. Thunderjack recostou-se para oferecer segurança e dissuasão a Raven e seus comparsas. Assim que você voltar, ele passará para o próximo andar para aumentar sua força. Também conseguimos ultrapassar a fronteira, há um trecho de terra com pelo menos 5 quilômetros de extensão que nos separa da próxima clareira. Fizemos contato, mas eles não pareciam dispostos a fazer negócios em breve, pois o terceiro andar terá guerras territoriais. No entanto, a nossa glade cresceu exponencialmente. Você não é a única pessoa com terrenos reivindicados em outros andares, na verdade, eu pediria que você fizesse isso ativamente. Compre terrenos e edifícios, pois isso expandiria seu território, e agora você tem muitos terrenos, mas nunca poderá ter muitos terrenos. No geral, eu diria que precisamos de uma pessoa com experiência em negócios para ignorar muitas dessas merdas. No momento, começamos bem. Cole acenou com a cabeça, isso era o melhor que ele poderia conseguir. Quanto a conseguir alguém para administrar seus negócios, ele já tinha alguém em mente e tinha uma loucura. A ideia de acompanhá-lo também Cole tinha visto e experimentado em primeira mão o que seus avós construíram a partir de sua maldita aliança e, embora ele pudesse ter perdido a fé na palavra família, ele sabia com certeza que não havia mais nada mais poderoso do que o vínculo compartilhado entre sangue e entes queridos, basta perguntar aos Shelbys e Michaelsons. Algumas das famílias de ficção mais poderosas e unidas da história. Eles lutaram, mas sempre foram leais um ao outro, mesmo em detrimento de sua própria felicidade. Tudo bem, Neral, o que você tem para mim? Fim do capítulo. Capítulo 203, A Segunda Onda e
Neral ficou inquieto por alguns segundos antes de decidir falar. Pode ter parecido que havia um pouco de preocupação vindo dele, o suficiente para deixar Cole cauteloso, mas, honestamente, Cole não sabia dizer se Neral estava preocupado com o que tinha visto, ou talvez fosse devido ao fato de que ele não conseguia parar de olhar e encarar Cassandra. Teria sido engraçado se Cole não tivesse começado a perder a paciência, e o pequeno rosnado que ele soltou foi mais que suficiente para colocar o cão Cyber no caminho certo. Certo, desde que me foi dada uma ideia básica da primeira onda, eu diria que a segunda tinha cerca de 500 Banelings individuais vindo nesta direção. Estas são as coisas básicas, no entanto, eles têm 2 brutamontes em suas fileiras, e um único especial e isso parece ter uma habilidade baseada na velocidade. Contanto que possamos criar contingências para a velocidade Baneling, não acho que devemos ter problemas, podemos apenas continuar atirando em todos eles até que não reste mais nada. O relatório foi simples e até muito melhor do que o que a Intel havia recebido anteriormente. Por um lado, Neral foi capaz de dizer o número exato de inimigos que se dirigiam em sua direção. Os Bruisers eram definitivamente o zumbi enorme com muitos mamilos que eles haviam lutado, mas agora eram 2 vindo em sua direção, talvez isso fosse um precedente com a Horda, talvez a próxima onda tivesse 3 se fosse uma adição de 1, ou 4, está sendo multiplicado. Mesmo assim, o tempo de planejamento acabou, pois Cole podia ver os zumbis se dirigindo para o horizonte e, ao contrário dos últimos que haviam chegado até aqui, esses caras estavam correndo e eram rápidos, muito rápidos. Eles percorreram a distância como se tivessem motores e motores como órgãos. Cole arregalou os olhos em estado de choque, alguns dos lutadores ainda estavam além da barricada, não conseguiriam chegar a tempo de montar uma defesa adequada. Porra, Cassandra, atracem eles. O resto de vocês, voltem aqui e peguem seus rifles e atirem, em dobro. Movam-se. Cassandra não precisou ouvir 2 vezes enquanto puxava seu arco. Era novo, parecia muito mais futurista agora com um corpo prateado brilhante, cordas que brilhavam e fluíam com energia e arcos de energia gravados em ranhuras. Cole podia sentir a tecnologia naquele arco em um nível que fazia parecer que ele poderia realmente falar com aquela maldita coisa. Mas então ainda havia o fluxo de magia, um casamento perfeito dos dois. Aquele arco sangrento deu-lhe uma sensação estranha, era como tentar olhar para frente e para trás ao mesmo tempo. Requiem das estrelas, fogo. Uma técnica, como, mesmo Cole, com todos os seus avanços, não tinha a porra de uma técnica. Essas coisas eram imensamente melhores do que habilidades, pois eram habilidades que se transformaram em conhecimento. Você poderia dizer que eles eram semelhantes e nós somos as artes marciais de Titan Rising Online. Eles custam ou o custo de energia para eles é extremamente baixo ou inexistente, dependendo do nível de qualquer maneira e eles eram extremamente flexíveis. A única maneira de ganhar pelo que Cole havia ouvido antes, era obter uma estatística para o Diamond Rank e, em seguida, escolher uma habilidade dentro dessa estatística para obter um conhecimento. Daí uma técnica, também poderia ser dado a você por habitantes, embora para obtê-lo dessa maneira você teria que ser treinado pessoalmente por eles. Cole não tinha nada a dizer, Cassandra tinha seus próprios segredos, mas fosse o que fosse, deu-lhes o tempo que precisavam desesperadamente. Uma única flecha assobiou no ar, depois se dividiu em 2, e depois 2 em 4, e então cada uma das 4 flechas se dividiu em 8, então cada uma das 8 flechas se tornou 16 e assim por diante até que a habilidade fosse preenchida com trilhas de fogo de flechas caindo. Eles eram tão brilhantes que substituíram completamente o sol para fornecer iluminação para eles. As flechas atingiram as fileiras dos mortos-vivos com a força de uma bala, quebrando crânios e casas e incendiando tudo o mais ao redor. Cole pensou que talvez Cassandra tivesse sido uma daquelas que relaxou depois que sua clareira completou toda a sua missão e se tornou um território onde eles poderiam construir e sobreviver, vez que ele a viu, na verdade, pela forma como as coisas estavam, ela estava perseguindo-o na escala de poder.
Ela comprou para eles o tempo que eles tanto precisavam e, no processo, derrubou pelo menos 50 zumbis Bannerlin. Cole estava prestes a dar a ordem quando seus olhos buscadores do pecado gritaram tão alto para ele que ele não conseguiu evitar de chorar alto de dor. A habilidade mostrou a ele os próximos 10 segundos no futuro e a cabeça de Cassandra sendo destruída por algo que todos eles não podiam ver. Cole reagiu, confiando mais no instinto do que na percepção enquanto enrolava Cassandra em torno de uma bolha de gravidade, e a reforçava com sua energia negativa, utilizando sua habilidade de maestria, manipulação de energia. Estrondo. Asterisco. Houve uma forte explosão quando toda a sua linha foi dizimada e a bolha destruída. Mas não foi sem consequências, pois o Bannerlin responsável por isso também foi jogado para trás, seu corpo magro rolando e virando de cabeça para baixo como uma boneca de pano. A única pessoa que estava bem era Cassandra e ela não fez cerimônia, pois antes que o Bannerlin pudesse parar, ela havia acertado uma flecha direto em seu crânio, explodindo sua cabeça em pedaços no processo enquanto Vine surgia dele em uma teia emaranhada, e esfaqueou Bannerlins próximos, bebendo-os até ficarem sem sangue. E tudo o que Cole pôde dizer sobre a cena chocante foi: "Que porra é essa?" Fim do capítulo. Capítulo 204, A Segunda Onda IV. Essa deve ser a luta mais anticlimática que Cole já experimentou durante todo o tempo que passou no quarto andar. Mas, novamente, tal cenário não teria acontecido se ele e Cassandra não tivessem sido capazes de sinergizar e capitalizar adequadamente a abertura que Cole lhe deu. Mas mesmo assim, a luta ainda não havia terminado, pois ainda havia os 2 brutamontes, como Neral os havia chamado. Bem, isso foi total e completamente inesperado, mas seja como for, não posso deixar vocês 2 se divertirem. Então, vou levar esses 2. A menos, é claro, que vocês 2 tenham algo a dizer sobre isso. Farida perguntou enquanto ajustava seu hijab, que florescia ao seu redor como uma capa, enquanto 2 asas enormes saltavam de suas costas. Cole havia esquecido que ela era na verdade algum tipo de raça angelical ou celestial. De qualquer forma, Farida era praticamente a luz para sua escuridão enquanto saltava a barreira, nem mesmo esperando que Cole terminasse de falar. Certamente, nocauteie-se, Cole terminou de dizer enquanto ela pegava o céu, um halo literal explodindo atrás dela como uma infinidade de floretes de energia, dourados em suas cores e cada um do tamanho de caminhões aparecendo sobre as cabeças dos mortos-vivos, mas particularmente focados nos brutamontes. Felizmente, essas não eram uma mulher enorme com uma dúzia de mamilos e bebês zumbis pendurados neles. Cole provavelmente teria pesadelos com aquela visão pelos próximos dias. Os raios da espada pousaram como um trovão em ambos os brutamontes, partindo-os ao meio enquanto Cole não pôde deixar de abrir a boca em estado de choque. Não que ele não fosse capaz de fazer isso, talvez não tanto, mas ainda assim o nível de poder e controle que ambas as mulheres demonstraram sobre suas habilidades deixou Cole com muita inveja. Embora ele fosse um instrumento contundente, ambos eram cirúrgicos e precisos em seus métodos e abordagem, talvez por isso se dessem tão bem. A partir daí, Farida entrou em fúria, assim como Cole. Ela gostou bastante da emoção da batalha, ao levá-la até os mortos-vivos, limitando sua própria força apenas para poder sentir aquela adrenalina ao cortá-los indiscriminadamente. Cole tinha uma propensão para a violência que até então ele achava que ninguém mais poderia igualar, mas pelo que ele podia ver em ambos, eles tinham um apetite tão selvagem quanto ele. Não havia mais nada para ele fazer aqui, a não ser apenas sentar e observar enquanto Farida e os lutadores trabalhavam, desmantelando e matando tudo o que estava vivo, ou melhor, não vivo. Em nenhum momento os mortos-vivos foram eliminados e então a segunda onda chegou a um fim muito anticlimático. Honestamente, Cole esperava muito mais do que isso, mas no final das contas Cole sabia que havia mais desafios por vir, então ele não estava tão preocupado com a chance de provar que era mais forte do que Farida e Cassandra, pelo menos se não fosse por mais ninguém, mas por si mesmo. Foi assim que lidaram com a terceira onda, desta vez enfrentando 4 bruisers e um chefe que controlava a terra.
A luta não foi particularmente difícil e terminou tão rapidamente quanto a segunda onda, se não mais rápida. A quarta onda foi quase um fracasso, pois havia apenas 100 zumbis Bannerlin atacando, cada um deles sendo mestres em táticas de emboscada e combate, teletransportando-se para todos os lados. Foi pelas mãos deles que Cole e seu grupo de lutadores finalmente tiveram sua primeira baixa. Isso azedou o humor de alguns, mas no final das contas foi algo a ser ignorado, assim como a morte de um aspirante que voltou vivo depois de alguns minutos. O homem acabou de perder uma vida, então Cole foi colocado na retaguarda, cuidando da logística e dos suprimentos por enquanto, até que ele fosse necessário novamente na linha de frente. A quarta onda veio, com cada onda tendo um intervalo de 10 minutos extras somados ao tempo total. Então eles tiveram um intervalo de 40 minutos para a quarta onda. Após a baixa anterior, todos decidiram utilizar uma abordagem um tanto cuidadosa, especialmente porque a maioria dos aspirantes, incluindo Cole, Farida e Cassandra, estavam agora com pouca energia. Mas é claro que foi nesse momento que eles receberam reforços do santuário, aumentando seu número de 200 para uns bons 500. Havia 3 pontos de estrangulamento semelhantes ao longo da estrada que levava de volta ao santuário, e de acordo com as informações que Cole recebeu, eles tinham ainda mais lutadores, pronto para defender caso as ondas se mostrassem um pouco demais para Cole e sua equipe aguentarem. Mesmo assim, a quarta onda foi particularmente devastadora, mas não para eles. Os zumbis desta vez eram tanques, fortes, poderosos e capazes de aguentar golpes. No entanto, eles eram lentos e, mesmo sendo tanques, não eram invisíveis. Bastantes balas no crânio derrubariam qualquer corpo. É claro que os brutamontes eram uma história totalmente diferente, havia 16 deles, o que exigia a intervenção de cada aspirante ali, a fim de não eliminar os habitantes na linha de fogo e fazer com que perdessem suas vidas. Essa onda em particular nem chegou perto dos lutadores antes de serem dizimados, e essa onda não tinha nenhum chefe digno de nota. E foi o mesmo para a próxima onda depois dessa. Mesmo que Cole estivesse um pouco nervoso, já que 5 parecia ser um número bastante importante para o sistema, então definitivamente a merda iria bater no ventilador. Mas não havia chefe e, a essa altura, eles e todos já estavam acostumados a lutar contra os brutamontes. Não vendo outra opção, coordenou a retirada dos lutadores e solicitou lutadores mais frescos. Eles teriam que esperar até que aqueles lutadores chegassem, mas foi quando eles estavam criando uma colina no horizonte que o segundo andar começou, e Cole se viu cara a cara com o chefe da sexta onda, uma maldita górgona, e não apenas uma górgona. Um maldito aspirante. Acho que devemos resolver isso de uma vez por todas, vamos dançar traidor. E então o mundo tremeu. Fim do capítulo. Capítulo 205, Onda após onda. Era óbvio que isso seria problemático, uma coisa era enfrentar um habitante, mas definitivamente outra coisa era enfrentar um aspirante. Cole havia esquecido que em Titan Rising Online vale tudo, os aspirantes poderiam muito bem ser os inimigos contra os quais se luta, todos estavam procurando seu próprio método e maneira de progredir. Não importa com quem você se envolveu, poder é poder. Eu sei o que vocês vão dizer, eu sei o que vocês querem dizer. Mas isso importa, você acha que é todo mundo que pode ter um pedaço de pau enfiado tão fundo na bunda que despreza o resto do mundo? Você acha que é todo mundo que pode ser como você, seu desgraçado, e ter uma chance de sorte após a outra? É quase como se o próprio sistema estivesse cuidando da sua bunda e lhe dando uma grande chance após a outra, mas, agora é a minha vez, vou vencer você e quebrar você e sua porra de lenda invicta e o mundo verá que você não é uma merda. Cole piscou os olhos, o silêncio pairando sobre todo o campo de batalha enquanto todos esperavam por sua resposta. Ele usou o dedo mínimo para coçar as orelhas, enquanto olhava para cima e perguntava com tanta confusão no rosto. Quem diabos é você? Neral soltou uma risada mal contida quando o aspirante gritou de raiva e correu para Cole. Cole revirou os olhos e correu atrás do aspirante também, ignorando centenas de pontas metálicas que agora pairavam no ar e apontavam para ele.
Cole deu um passo à frente. Spectral Rover, Black Demon Swordsmanship, Half Drive, Black Cut. Cole apareceu atrás do aspirante, com os olhos fechados e o braço estendido para a frente, Black Malakai tendo mudado sua forma para de uma katana. Cole virou-a para o lado e clicou na espada antes de embainhá-la de volta, certificando-se de que a lâmina cortasse a borda da bainha para remover o sangue residual. Poucas pessoas sabiam disso, mas a primeira arte marcial de Cole foi na verdade o Kendo. O chefe da família não tinha herança mista japonesa e chinesa, por isso tinha muitas coisas para ensinar ao jovem Cole. O corpo do aspirante caiu no chão e não muito atrás de sua cabeça rolou para o lado. Outro final anticlimático para o que deveria ser uma batalha extremamente épica, mas Cole não se importava, agora que estava nesse estado, ele estava pronto para o massacre. Ele mudou, desta vez confiando totalmente nas habilidades de sua arma enquanto se agachava sob um golpe selvagem de um brigão que parecia estar coberto por placas de metal que haviam sido arrancadas dos escombros. Black Malakai brilhou no ar novamente, liberando os bruisers, enquanto Cole puxou Blue Obsidian e deixou uma bala no crânio dos bruisers, que explodiu logo depois. Ele balançou o revólver em sua mão esquerda para a esquerda, o cano acertando um Banelin saltitante na mandíbula quando o bruiser caiu no chão e o Banelin se transformou em névoa que prontamente atingiu o corpo de Cole. Inteligente, ele podia sentir a fumaça tentando arruinar seu interior, e em algumas partes conseguiu, mas Cole estava se curando mais rápido do que poderia causar qualquer dano permanente. Mas parece que o Banelin não estava pronto para sair ou parar, então Cole deixou isso dentro dele, estremecendo mesmo com sua mente extremamente focada na insinuação de ter um Banelin dentro dele. Cole avançou, invertendo o controle de obsidiana azul, enquanto o segurava pelo cano e levantava-o como um porrete. Esgrima do Demônio Negro era uma arte marcial fluida, para Cole parecia uma combinação de golpes precisos, com movimentos elegantes e rápidos. Mas cada golpe que ele deu foi um golpe mortal, e era uma habilidade de manejo duplo de espada, porém não era assim no sentido tradicional, já que a arma secundária é enfatizada por ser bem menor que a primária. Facas pequenas, adagas, varas, armas, qualquer coisa que seja menor e possa ser escondida e tenha muito mais manobrabilidade que a arma principal. Um bruiser pisou com seus pés enormes no chão, criando um tremor poderoso que correu na direção de Cole enquanto ele saltava no ar. Ele criou uma plataforma de gravidade atrás dele e a usou para se impulsionar em alta velocidade. Em direção ao Brutamontes, seu corpo girando no ar enquanto ele batia em seu crânio, Black Malakai enterrado até o punho, antes de empurrar, seu corpo girando para longe em uma impressionante demonstração de acrobacias enquanto ele criava outra plataforma, Gravity, para prenda seu impulso e imediatamente atire nele em direção ao Next Bruiser. Black Malakai brilhou, pois foi a única coisa que o bruiser viu, e o próximo. Os Banelins normais estavam todos se aglomerando em torno dos bruisers na tentativa de chegar a quem ou o que eles tinham certeza de ser a criatura mais perigosa no campo de batalha, e essa pessoa era Cole. Esta foi a sexta onda, e mesmo com o aumento da quantidade de inimigos, não foi suficiente para desafiar Cole, eles ainda estavam fortes. Cole levou 3 minutos para derrubar todos os 36 Banelins bruisers. Ele sabia que a próxima onda traria o dobro do número, mas não se abalou. Mas assim que o Banelin final caiu, toda a atmosfera dentro do campo de batalha mudou. Cole definitivamente não tinha uma habilidade tão chamativa, mas era eficiente e brutal. Mas, no final das contas, até este ponto, tudo isso ainda era apenas um treinamento para Cole, este era um cadinho necessário para ele, pois ele levava todas as habilidades e técnicas disponíveis ao limite, a fim de refinar suas capacidades de combate e utilizar seu potencial completo. Mas com isso a sexta onda chegou ao fim, a sétima chegaria para eles em 70 minutos, e Cole havia alcançado o nível 60 novamente. Agora era hora de crescer um pouco mais. Fim do capítulo. Capítulo 206, a sétima onda e
Cole não tinha tanta certeza sobre o que esperar, mas ele tinha que criar o hábito de sempre verificar suas notificações e página de estatísticas. Poderia haver uma surpresa esperando por ele lá. Ele sentou-se com as costas apoiadas na barreira e abriu a página. Aspirante, com menor que Word Breaker, Night, classe, Reaver Prince. Nível, 60, 4.000, 0, 610.000, raça, Raen Duque. Títulos, serve de conhecedor, anti-herói, guerreiro, progenitor, genocider, Rambo the Commando, Mass Murderer, Void Breaker, Undead Bunny, criador, God Slayer. Dinheiro, Tibons, 248, Tissons, 1528,00, Tigons, 1.250.000. Energia, 10k, 10k, energia negativa. 838 avos, alinhamento, caótico neutro, vidas, 0,8. Buffs, mais 15% de dano, mais 200% de habilidades alimentares, mais 50% de dano a todos os alinhamentos, mais 70% de dano, habilidade com armas de fogo, 100% de dano a espécies ameaçadas e inimigos solo, mais 10% para todas as estatísticas ao enfrentar mais de 5 inimigos, dobra a cada mais 0 inimigos, permanente mais 5 pontos a cada 50 inimigos mortos em um único conflito, mais 200% de movimento, mais 300% de habilidades espaciais, mais 65% de dano a mortos-vivos, mais 100% de chance de transformação, mais 300% de dano contra seres de classificação mais alta. Arma primária, espada amaldiçoada de Malakai negra, arma secundária, lança da vida e, Metu, verde, obsidiana azul e safira negra, rifle Ranger Raen, gospel. Armadura primária, conjunto de caçador de recompensas do demônio noturno, armadura secundária, NA. Grupo, NA, equipe, NA, guilda, NA, aliança, NA, facção, aspirante of Glade Solitude, terceiro andar. Carisma, sedução, prata II, 390-700 avos, controle menor da mente, ativo, assassinato, ativo, vertigem, ativo. Percepção, domínio, mais, clareza, prata IV, 728-800 avos, aeronauta, passivo, olhos buscadores do pecado, passivo, dança das sombras, ativo. Inteligência, tecnopatia, mais, psicometria, prata IV, 716-800 avos, mente blindada, passivo, comedor de pecados, ativo, tecnoman, passivo. Destreza, vento, mais, telecinese, mais, ambidestria, prata V, 167-900 avos, Spectral Rover, ativo, Sim Reaper, ativo, espelho do caos, passivo. Sintonia, espaço, prata II, 682-700 avos, gravidade, maestria, adaptivo, passivo, constituição demoníaca, passiva, explosão do caos, ativo. Alma, aura, mais, adivinhação, mais, projeção astral, prata II, 80-600 avos, comedor de almas, banco de almas, 6.322, manipulação de energia, maestria. Conhecimento, mestre em artes marciais, atirador especialista, agricultura arcana, fabricação de vinho arcana, preparação de cerveja arcana, invocação negra, engenharia da natureza arcana, criação de monstros. Pontos de atributos, 1424. Ativos. Navio de luxo classificado como ferro da classe cruzador, montagem mecanoide Rei Lobo Gigante, território classificado com bronze VII no Vale de Rohan, o único olho de Mormon, coração imortal do rei Salomão, semente da Dríade Negra, núcleo da pseudo-masmorra classificado como ouro, 8 prisma de classificação de ferro, 27 prismas de prata, 2 prismas de ouro, 1 prisma de ouro do Vingador, 1 prisma de diamante, base atmosférica de classe de herói, atualizável, acesso ao sistema, 10% de ações da Sierra Corp, Frio Silver Spawn em cristal, 1 Diamond Rank Prison of Horror. Honestamente, não era como se muita coisa tivesse mudado. Aqui a habilidade não subiu de nível e seus pontos fortes eram diretamente proporcionais à força das estatísticas em que foram inseridos.
Portanto, ele não poderia fornecer medidas quantificadas exatas de quão fortes eram suas habilidades. Houve rumores de que a interface do sistema e o HUD mudariam para uma configuração mais tradicional, mantendo a maioria dos atributos principais originais. Então você pode nivelar as habilidades separadamente e não precisar depender de suas estatísticas para torná-las poderosas. Mas, novamente, era apenas um boato. Antes mesmo de Titan Rising Online ser muito elitista, a informação nunca fluía do topo e não era um jogo que pudesse ser jogado ou vencido sozinho, não importa o quão poderoso você se tornasse. De qualquer forma, não havia necessidade de se preocupar com nada do tipo agora. Cole descobrirá por si mesmo quando chegar ao nível 100. Mestre Cole, desculpe enviar-lhe uma mensagem tão improvisada, pois posso ver que você está ocupado, mas nós estamos chegando à localização da senhorita Cassandra e de seu filho. Estaremos lá em menos de 3 horas, senhor, o que deve coincidir com cerca de 6 horas para você. Eu acredito que seria sensato para vocês dois resolverem as pontas soltas e saírem. A saudação no espaço profundo e a comunicação por rádio com a colônia de mineração me fizeram calcular que as chances de experimentarmos um conflito deveriam ser de cerca de 87%, senhor. Que eu transmitisse uma mensagem para Lady Teila. Ela está um pouco preocupada porque você está conectado há algum tempo e quer discutir algumas atualizações com você. Há etapas que precisam ser tomadas para lidar com a forma como seus ativos seriam utilizados. Cole praguejou baixinho, mas, novamente, eles deveriam ter um pouco de tempo para lidar com todas as 10 ondas necessárias para chegar ao próximo andar. É claro que ele sabia que não seria uma luta fácil. Caramba, ele tinha certeza de que o sistema exigia que ele sobrevivesse a 10 ondas, iria aumentar a dificuldade para níveis insanos nessas últimas 3 ondas. Então ele imaginou que o tempo de treinamento havia acabado, provavelmente seria melhor recuar um pouco a linha de defesa, mas até que ele confirmasse que as ondas eram um pouco demais para ele lidar, ele tinha que se manter firme aqui. Morgan, apenas Teila, terminarei aqui em breve. Diga a ela para garantir que a fragata esteja silenciosa no rádio e que ninguém saiba onde estamos, de onde estamos nos aproximando. Devemos ser o mais furtivos possível para não alertar nossos inimigos à nossa presença. Por seu comando, Mestre Cole, desejo-lhe uma boa batalha, e tente não se divertir muito, senhor. Cole riu enquanto se levantava. Ele não achava que estava tão louco por batalha. Bem, não tanto, mas Morgan estava certo, ele deveria tentar não se divertir muito. A merda poderia atingir o ventilador de maneiras que não deveriam e eles poderiam ser fogo amigo. O que era algo que ele precisava desesperadamente evitar nesta luta. Não demorou muito para que ele visse Neral se aproximando rapidamente à distância. O cara foi em frente para explorar como sempre, mas Cole percebeu algo. Neral não se movia com tanta facilidade quanto Cole esperava dele. Na verdade ele podia ver faíscas saindo de seu corpo e uma de suas patas traseiras faltando completamente. Cole estreitou os olhos e avançou quando o Cyberdog parou na frente dele, esparramado e com uma dor muito óbvia. Eu não os vi chegando. Chefe, precisamos correr, eles são muito fortes, eles são monstros. Eles estão vindo. Cole colocou a mão na cabeça e perguntou. Calma Neral, você vai ficar bem, agora me conta quem vem. O Cyberdog ergueu os olhos, seus olhos mecânicos zumbindo de choque e medo enquanto ele dizia. Os maiores heróis do nosso mundo. Sob Star Mountain, eles estão vindo atrás de todos nós. Fim do capítulo. Capítulo 207, a sétima onda e... Que porra é uma montanha subterrânea? Cole pensou consigo mesmo, provavelmente esquecendo que talvez devesse perguntar a Neral o que ou quem exatamente eles são ou foram. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, os habitantes entre seus lutadores já estavam sussurrando entre si. O medo que sentiam era muito óbvio e fez Cole querer levar a situação um pouco mais a sério. Mas, mesmo assim, o pânico estava se espalhando e, se ele não conseguisse controlar as coisas logo, alguém faria algo muito estúpido.
E eles fizeram. Cole não sabia quem começou a correr primeiro, mas assim que o primeiro habitante o seguiu, o segundo o seguiu e logo a maioria deles estava correndo com os aspirantes o seguindo. Cole rosnou e olhou para Neral. Com apenas algumas palavras o maldito cachorro mandou todo o seu exército embora. Logo houve um sinal sonoro vindo do corpo de Neral. Cole franziu a testa quando um holograma de Irma apareceu, parecendo tão preocupado quanto o resto dos habitantes que tinham acabado de segui-los. Cole bufou e olhou ainda mais para o cachorro, que se encolheu sob o aborrecimento de seu dono. Cole, você tem que tirar todo mundo de lá e puxar a linha de defesa de volta aos portões. No mínimo, esse é o pedido do meu pai. Sob a montanha costumava haver um grupo de vigilantes ou heróis extremamente poderosos, dependendo de como você deseja, veja-os. Cada um desse grupo de 5 homens tem o poder de derrubar uma torre de Babel inteira, o que os tornou tão perigosos. Porém, conhecendo você, sei que recuar não é uma opção para você, desistir de terreno, então seria muito mais difícil se defender contra as ondas subsequentes que surgiriam. E pelo que ouvi de Neral, parece que a 7ª, a 8ª, a 9ª e a 10ª ondas têm membros sob a montanha como chefes, com a onda final sendo liderada pelos 2 mais fortes. A luta ficou muito mais intensa. Estou me preparando para dar alguma ajuda caso você precise. Eu acho que você deveria pelo menos tentar enfrentá-los. Eu sei que esses caras são poderosos, mas você é um maldito monstro. É quase como se quanto mais fortes os inimigos você luta, mais poderoso você se torna. Enquanto Irma falava, Cole percebeu que Farida e Cassandra se viraram uma para a outra e se olharam com conhecimento. Ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que diabos isso significava, mas era estranho, e se ele não tivesse essa situação extremamente séria diante de si para lidar, ele teria perguntado o que isso significava. Mas mesmo assim havia algo o incomodando e do qual ele precisava ter certeza. Como diabos você sabia de toda essa informação antes de chegar até mim? Pela última vez que verifiquei, eu deveria ser a pessoa a quem Neral deveria se reportar primeiro. Por que diabos é minha propriedade responder a você antes de fazê-lo? Toda a atmosfera mudou daquele momento em diante quando um arrepio se instalou em todos, até mesmo Irma, que não estava por perto, sentiu isso quando ela involuntariamente deu um passo para trás e o holograma tremeluziu um pouco. Juro que não sei como ela descobriu o chefe, eu nem sabia que tinha capacidade de enviar mensagens, vim direto para cá. Neral tentou explicar enquanto se deitava, colocando a cabeça no chão da mesma forma que um cachorro implorando ou sentindo remorso faria. Era óbvio para todos que a base do relacionamento de Neral e Cole não nasceu da confiança mútua, do amor ou da compreensão como acontece com a maioria dos cães e seus donos. Neste caso, o intelecto superior do Cyberdog estava trabalhando contra ele. Neral serviu Cole e o serviria por muito tempo por causa do medo, porque em toda a sua vida, até agora, mesmo depois de ver os chamados vigilantes de Under Mountain, Cole evocou nele um nível de medo que ele nunca experimentou antes, ou que experimentara novamente. Cole era o bicho-papão e Neral era a vadia pessoal do pantanoso. Por favor, fique calmo. Mestre Cole, fui eu quem facilitou e supervisionou as atualizações de Neral. Eu tinha um software de vigilância embutido em seu circuito ocular porque pensei que ele faria ou poderia fazer coisas legais que eu poderia ver e copiar. No final, sua voz ficou muito menor do que normalmente é. Cole ficou irritado, mas isso não impediu Farida e Cassandra de rir e rir atrás dele. Cole nem sabia o que dizer sobre isso, era como se todos ao seu redor tivessem algum tipo de criança interior ou adolescente interior que estariam canalizando no momento mais inoportuno. Era droga. Cole sabia que realmente não poderia julgar aquele em particular, ele também não era inocente de tal atitude. De qualquer forma, eles tiveram que seguir em frente para lidar com a merda que estava a caminho. Vou remover o software assim que ele voltar aqui. Mas em relação à montanha subterrânea, o que você pretende fazer? Irma perguntou com um certo nervosismo em sua voz.
Farida riu enquanto avançava para que o holograma pudesse vê-la bem o suficiente. Eu diria o que ele vai fazer, ele vai caçar vigilantes. Então você diz que esses caras são heróis, certo? Ou vigilantes, os mocinhos. Ou melhor, eles costumavam ser os mocinhos, cara mau, aquele cara que é mau, mas sempre vence. E mesmo se ele perder, aqueles heróis teriam que pagar o preço. Então, se você contar o que esse homem vai fazer, ele vai acabar com esses seus heróis assustadores, pedaços e de uma forma tão terrível que apenas testemunhar isso seria arando mais alto nível. Aconselho você a chegar aqui logo, você não vai querer perder o show. Cole olhou para o holograma de Irma e disse. O que ela disse, Irma, querida, até breve. Fim do capítulo. Capítulo 208, A Sétima Onda e Cole estava sentado na barreira brincando com uma bala. Farida e Cassandra estavam ocupadas jogando várias rodadas de tesoura de pedra e papel. Mas mesmo assim a próxima onda veio, mas eles nunca os viram chegar. Assim que estavam sentados, eles apareceram. Milhares de mortos-vivos, liderados por um grande zumbi esfolado vestido com uma malha branca justa com detalhes dourados. É claro que a maldita coisa estava tão suja que poderia ser considerada marrom. Cole não entendeu como a porra da sociedade deles funcionava, eles deveriam ser sencientes em algum nível, mas até agora, embora ele tenha visto vários níveis de inteligência, não estava à altura do tipo de senciência que você espera de um pensamento, raça nem civilização. Era como lidar com a falta de lobos ou algo nesse sentido, era uma loucura e era frustrante. Às vezes ele sentia que talvez se fosse capaz de se comunicar com eles, talvez tivesse acesso a áreas que os outros habitantes normais não teriam, e como tal, mais oportunidades de crescimento. Mas, no final das contas, pelo que ele viu, tudo o que eles tinham era um foco único para consumir tudo e uma perspicácia de batalha que, falando francamente, não deveria ser algo de que os mortos-vivos deveriam ser capazes, mas eles eram, e eram perigosos para muitos deles, alcançando um nível de poder que Cole mal conseguia alcançar. Ele era perigoso, a arma perfeita para ser utilizada contra os poderosos. Mas Cole sabia que um dia ele também estaria entre os poderosos, um ser tão forte que todos aqueles que entraram em contato com ele ou pensaram nele poderiam fazer tremer. Mas por mais que Cole quisesse o poder, não era para poder dominar os outros, com certeza isso seria um bônus para seus inimigos, mas no final das contas era porque ele não queria ser dominado pelos outros. Antes de tudo isto, ele pensava que este evento era apenas um jogo e que tudo o que queria era deixar a sua marca e ganhar algum dinheiro. Mas eventualmente tudo isso acabou sendo uma merda do mundo real, e ele não teve escolha a não ser se preparar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Cole não teve absolutamente nenhuma visão de grandeza ou desse tipo de coisa. Tudo o que ele queria no início era não ficar sem dinheiro. Ele não queria perder nenhum membro da família. Quando criança e enquanto crescia, ele sempre foi extremamente próximo do irmão mais velho, aqueles dois cuidaram dele ainda mais do que seus pais. Então perdê-los foi algo que quase o deixou louco e o pior foi o fato de que até agora Cole não teve a chance de realmente lamentar a perda deles. Em vez disso, ele canalizou toda a sua inadequação para tentar fazer este evento funcionar. Ele precisava construir uma base de poder, ele precisava ser forte para que quando seu universo fosse engolido por um universo mais amplo que teve tempo de desenvolver e desenvolver poderes e organizações que engoliriam todo o sistema da Via Láctea e o cuspiriam sem isso, tanto quanto um único pensamento. Sua família imediata eram apenas uma desculpa, talvez ele realmente quisesse que seu sobrinho e sobrinha estivessem seguros pelo bem de seu pai, mas no final das contas Cole não queria experimentar os mesmos 3 anos de inferno que experimentou quando escolheu uma mulher sobre sua família. Portanto, cada batalha, cada vitória foi importante. Ele poderia ser derrotado, ele não se importava com a derrota, às vezes era importante pra caralho para crescer. Ficar no chão após a derrota e não fazer nada sobre sua vida, apenas chafurdar e ser uma vadia sobre as coisas o fez ser traído e feito de bobo completo.
Agora, porém, ele só queria continuar escalando todas as montanhas até que não houvesse outra montanha para escalar. Cole estava preparado para fazer qualquer coisa, e foi por isso que no momento em que a onda 7 Tai apareceu ele não disse nem fez nada nem deu qualquer aviso, ele apenas partiu para o ataque. Chaos Blast. Cole despejou uns bons 500 pontos de energia em uma habilidade que custava apenas 50 para usar. A bola de caos era tão grande que Farida e Cassandra tiveram que se afastar de Cole para não serem pegas pelo raio da explosão. Sabendo exatamente o que estava por vir, Cole chegou ao ponto de colocar 100 unidades de energia negativa na bola do caos, fazendo com que ela se tornasse ainda mais caótica e relâmpagos pretos, vermelhos e roxos começaram a pulsar na bola preta avermelhada. Os Banelings tinham acabado de chegar, talvez sua chegada repentina tenha sido uma desvantagem para eles, já que Cole jogou a Chaos Blast bem no meio e então pulou no ar, puxando Black Malakai para fora e derramando uma quantidade significativa de sua energia, precisamente 200 unidades, enquanto ele utilizava sua habilidade Black Cut. Boom! Asterisco. A explosão lançou Cole para cima, dando-lhe mais altura enquanto um exército de pelo menos 5.000 Banelings foi engolido e transformado em pó. Como Irma e Neral estavam tão preocupados com os caras de Under Mountain, Cole não seria estúpido o suficiente para subestimar seus inimigos quando seus próprios aliados estivessem preocupados. E foi algo que Farida e Cassandra reconheceram imediatamente. Cole estava dando tudo de si, e já que ele está fazendo isso, eles não podiam fazer nada a não ser serem espectadores de sua demonstração de poder absoluto. Mas mesmo assim, foi o suficiente. Baneling foi transformado em pó, mas bem no meio de todos eles estava o mesmo Baneling com uma malha branca, intocado pelo caos enquanto uma barreira verde brilhante pairava sobre sua forma. Mas além disso havia outra coisa que era motivo de preocupação, a enorme quantidade de caos no ar estava desencadeando o mesmo monstro que havia sido tirado de Cole antes, e visto que esse chefe Baneling estava ileso, talvez a presença daquele monstro fosse necessária. Aqui. E então Cole cedeu, ao ativá-lo, sabendo exatamente que a habilidade invocava o monstro que agora dormia nas profundezas de sua mente e de seu corpo. Ira. Fim do capítulo. Capítulo 209, a sétima onda IV. Boom. Asterisco. Cole nunca foi de fazer cerimônias, especialmente quando alguém precisava morrer. Mas é claro que isso seria muito mais difícil do que ele pensava. À primeira vista, era muito óbvio qual era a habilidade desse chefe Baneling. Cole disparou para sua frente, atacando com Black Malakai apenas para que a mesma barreira bloqueasse seu ataque sem sequer um estalo. Em sua defesa, um contra-ataque veio logo depois, quando a barreira pareceu assumir a forma de um punho e atingir o centro de Cole, jogando-o para trás. Ele prendeu o impulso e enfiou a espada no chão e cravou os calcanhares na calçada, antes de avançar novamente, desta vez confiando totalmente no poder de suas estatísticas quando sua pele negra começou a brilhar e os chifres em sua cabeça começaram a brilhar, brilham em resposta ao poder do caos no ar. Ao contrário da última vez que algo assim aconteceu no terceiro andar, a transformação não foi nem parcial o suficiente, porém Cole estava em uma zona de combate absoluto. Seu verdadeiro poder vinha de suas estatísticas, subestatísticas, o conhecimento e as maestrias associadas a todos eles. E esse era um poder que ele só poderia utilizar totalmente quando Half Drive fosse ativado, especialmente neste mesmo nível. Cole literalmente tinha os dedos no pulso da realidade, ele podia ver e sentir tudo, e sua mente estava aguçada e focada a tal ponto que ele nem sequer teve tempo de falar ou dizer uma única coisa, tudo o que ele queria fazer, e tudo o que ele estaria fazendo seria acabar com a barreira que Baneling empunhava à sua frente. Cole correu para frente novamente, Black Malakai agora segurado em sua mão esquerda em um aperto reverso enquanto a lança da vida e verde terminava em sua mão direita, sua lâmina apontada diretamente para a barreira enquanto Cole a inundava com sua energia. Sua mente e corpo guiados tanto pela esgrima do demônio negro, quanto pela longevidade e spearmanship.
De alguma forma, ambas as artes marciais caíram bem uma com a outra quando Cole esfaqueou, a lança girando ao seu alcance enquanto ele usava uma de suas habilidades pela primeira vez, tempo. Point Green. Foi como perfurar um balão com nada além de uma agulha. A barreira estourou criando uma pequena onda de choque quando outra barreira apareceu, mas esta tinha a forma de um punho que explodiu para cima. Cole deu um passo para trás, evitando o ataque por apenas um fio de cabelo enquanto explodia uma onda de gravidade de seu corpo que fez o Banelin dar alguns passos para trás, deixando Cole espaço para capitalizar enquanto usava Dança das Sombras para se teletransportar para trás do Banelin, Black Malakai, avançando em um aperto reverso. Corte preto. A habilidade foi fortemente fortalecida pela energia negativa de Cole. Uma barreira apareceu bem a tempo de se defender contra ela e, embora resistisse à mordida, uma evidência do fato de que o Banelin havia investido tudo o que tinha na habilidade, toda a força foi empurrada para trás. Muito parecido com um objeto físico, especialmente porque tinha o formato de uma tigela. Ele se moveu para trás, cavando na calçada enquanto batia no rosto de seu próprio criador, asando o Banelin contra sua superfície lisa como se tivesse a cabeça empurrada contra uma janela de vidro. Cole nem estava com a mentalidade certa para achar isso engraçado quando saltou no ar, certificando-se de que estava acima do Banelin e de sua barreira, então ele desabou, aumentando a quantidade de gravidade ao redor de seu corpo enquanto ele caía na barreira. Houve uma loucura alta quando rachaduras apareceram rapidamente na superfície da barreira, o Banelin sibilou para ele, mas Cole estava longe de terminar quando levantou ambas as armas e as esfaqueou na superfície da barreira, ao mesmo tempo aumentando o não há gravidade em ambas as armas a tal ponto que até ele foi arrastado para baixo com elas. Mas Cole era nada menos que resiliente e muito mais poderoso do que ele imaginava. Rachaduras de teia de aranha apareceram por toda a superfície da barreira. O Banelin vendo isso rapidamente começou a sibilar para Cole, mas Cole literalmente não estava mais no estado de espírito que o permitiria ouvir o que parecia ser uma tentativa de comunicação de um morto-vivo. E talvez se Half Drive não tivesse sido ativado com vestígios de caos no ar, Cole poderia ter tentado se comunicar com os mortos-vivos, mas agora, no que lhe dizia respeito, tudo o que estava à sua frente era seu inimigo, e ele não iria parar até que o inimigo fosse parado, então Cole aumentou a quantidade de gravidade e ao fazer isso seu ombro estalou. E tão violentamente que podia ser visto através de suas roupas, o único reconhecimento da dor por parte de Cole foi um grunhido. As rachaduras na barreira aumentaram rapidamente a ponto de cobrir mais da metade dela. Cole pôde ver os olhos do Banelin se estreitarem em choque quando ele reagiu rapidamente e enviou uma barreira de espinhos para cima, apunhalando o ombro de Cole e saindo por suas costas. Foi uma ferida bastante desagradável e muito fatal. Supondo, é claro, que a pessoa atacada não fosse Cole. Mas a essa altura a habilidade, constituição demoníaca, de Cole era tão poderosa que nada menos que a decapitação poderia matá-lo e deixá-lo desperdiçar uma vida. É claro que a barreira em seu corpo o impediu de se curar, mas não foi o suficiente para matá-lo ainda. Então, em resposta, o Banelin enviou outro, desta vez através de seu estômago, fazendo um buraco em forma de tigela no centro. A única resposta de Cole para isso foi aumentar a habilidade, gravidade, quebrando completamente a barreira e aterrissando em cima do Banelin, que soltou um grito selvagem e criou uma barreira sob seus pés que o empurrou para frente e para longe de Cole. Honestamente, Cole invejou essa habilidade. Se fosse ele provavelmente teria sido capaz de fazer muito mais com ela do que o Banelin e era definitivamente uma habilidade incrível de se ter. No entanto, independentemente de quão poderoso esse maldito Banelin fosse, sua habilidade não era mais forte o suficiente para enfrentar o arsenal de habilidades e habilidades de Cole. Tudo o que esperava por ele era a morte, e não estava disposto a cair tão facilmente. Cole se levantou e mudou a forma de Black Malakai para uma lança. Ele sentiu a espada mostrar seu descontentamento com o desrespeito, mas Cole não se importou. Ele não estava com vontade de se importar. O Banelin criou uma barreira em seu corpo que lembra uma armadura, então criou um escudo, ou melhor,
2 escudos sobre ambos os braços que tinham pontas se estendendo como espadas. Ele gritou com Cole usando uma série de cliques e assobios que pareciam constituir a linguagem que as axilas usam para se comunicarem consigo mesmas neste mundo. Cole encolheu os ombros e pela primeira vez desde que a luta começou ele falou: "Eu não preciso ser um linguista ou conhecer sua maldita língua para saber que você acabou de me xingar e provavelmente me ameaçou também. Então, eu faria isso em troca, ficaria de joelhos e arrancaria sua própria cabeça, você sabe. Cometer suicídio ritual ou algo assim porque isso seria uma morte muito mais agradável do que a que eu daria a você, porque vou fazer você gritar e depois enterrá-lo sob uma maldita montanha de dor, como é próprio do nome da porra da sua antiga organização, agora venha e vamos dançar, minha querida." Durante tudo isso, Farida e Cassandra assistiram a luta inteira no que elas diriam estar definitivamente a uma distância de saúde. E eles ficaram tão perplexos quanto Irma, que de alguma forma conseguiu chegar no momento em que Cole bateu com sua gravidade e atravessou a barreira. Eles sabiam que ele era forte e mais de uma vez viram do que ele era capaz. Mas desta vez foi assustador. Não houve nenhuma demonstração espalhafatosa de habilidades como as que eles haviam dado, nem um pouco. Cole tão preciso, cada movimento feito ele pretendia matar, até mesmo as artes marciais que ele estava aplicando em cada ataque que fazia, Cole estava sempre e apenas com o objetivo de acabar com seus inimigos. Não houve dança ou elegância em seus ataques, mesmo que possa parecer assim para muitos. Cole era um assassino de sangue frio, sem um pingo de misericórdia para com qualquer um que fosse estúpido o suficiente para ficar em seu caminho, um tirano em formação, um bárbaro de coração, e, em última análise, o que poucos notariam que muitos outros não notariam. Cole era um maldito psicopata. Fim do capítulo. Capítulo 210, a 8ª onda I. Não havia como parar Cole quando ele estava em tal estado. No final das contas o Banelin foi derrotado, não havia mais nada a ser feito aqui. Mas ainda assim seu apetite ainda não estava saciado. A maneira como Neral e Irma responderam à presença desse chamado ex-herói, agora transformado em monstro morto-vivo, fez Cole abrir uma porta para um lugar que ele sabia que era melhor não abrir. Ele já tinha visto antes, sentido, vivido. Talvez esta tenha sido a primeira vez desde que o evento começou ou desde que ele se tornou o progenitor Raen que ele estava admitindo isso. Havia um monstro nele, um demônio, uma besta e abominação, algo não natural, como diabos você gostaria de chamar isto? Isso dormia profundamente dentro dele e o tornava absolutamente perigoso para seus inimigos, mas não era apenas para seus inimigos, Cole também era perigoso para as pessoas que ele ama, e era disso que ele mais tinha medo. Ele nunca quis estar em uma situação difícil, posição onde ele pode acabar machucando-os. Porque essa fera dentro dele não se importava, ele só queria queimar o mundo e tudo que havia nele. Eu irei em frente para fazer uma visita ao resto dos caras de Undermountain. Mate esse filho da puta e siga em frente. Todos vocês podem tentar o seu melhor para acompanhar, mas duvido que haja algo deixado para trás quando você pegar depende de mim. Seja como for, vou na frente para ver o que são essas outras ondas, talvez então vocês não tenham tanto medo de um bando de mortos. Cole nem esperou por uma resposta quando disparou com gravidade, sua forma rapidamente se transformando em um ponto ao longe enquanto deixava as mulheres para trás. Ele vai se matar, Irma disse enquanto o observava sair, sem ter certeza se o seguiria como ele acabara de dizer. Quero dizer, não sei, é de Cole que estamos falando. Ele é um maldito milagreiro quando precisa, então não ficarei muito preocupado com ele, você sabe. Farida disse enquanto começava a avançar, ganhando velocidade quando já estava com as asas e subia para o céu, perseguindo Cole e o perigo e a destruição que ele certamente causaria em seu caminho. Vocês aspirantes são loucos, Irma murmurou enquanto Cassandra se abaixava e colocava a ponta dos dedos no chão, quase como se estivesse competindo nas Olimpíadas. Ela sorriu ao olhar para Irma e disse: Bem-vindo à família, querido.
E o olho disparou, seus pés deixando marcas enormes no chão enquanto ela se movia, sua forma avançando na distância como se ela fosse a reencarnação de um carro esporte ou alguma outra merda estranha. Irma, por outro lado, estava um pouco preocupada que talvez seu pai os tivesse ligado ao tipo errado de pessoa, porque no ritmo que as coisas estavam indo, seria Cole quem seria o fim do clã Phoenixborn e nada mais. Ela realmente se preocupava com seu futuro. Menor que menor que menor que menor que menor que menor que maior que maior que maior que maior que maior que maior que. Cole encontrou a 8ª onda assim que recebeu a notificação de que havia derrotado a 7ª. Obviamente as garotas demoraram para acabar com o chefe da 7ª onda, mas no final não foi tão ruim, só havia inimigos na frente dele e nenhum atrás dele, e isso foi bom para os negócios. Ele prendeu seu impulso e caiu do céu como uma bala de canhão, seu estado concentrado sob o domínio de irregularidade da ira, nem mesmo permitindo que ele aproveitasse o fato de ter alcançado o voo e possivelmente ser capaz de fazer a mesma coisa no mundo real. Quanto mais forte ele ficava, mais habilidades ele conseguia aplicar em sua realidade, e a essa altura Cole não tinha certeza de quão poderoso ele era. Seria sensato testá-lo o mais rápido possível, ele tinha certeza de que a tentativa de encontrar seus limites seria muito agradável no longo prazo. Mesmo assim, ele deixou uma caixa onde pousou, liberando uma pequena onda de choque que se espalhou de seu ponto de impacto até onde os mortos-vivos estavam parados e ainda avançando. Não houve conversa, então Cole levou a luta até eles. Ele bateu na primeira linha com um golpe de ombro, o Banelin atacando seus companheiros como se fosse uma espécie de bola de praia. Cole esticou a mão para pegar outra pela garganta, ignorando as chamas fracas que ela lançava sobre ele. Cole o pegou e quebrou outro Banelin, então o jogou para cima, mas o pegou pela perna antes que ele fosse muito acima de sua cabeça, prendendo o impulso do Banelin com tanta força que a perna que ele agarrou foi literalmente arrancada do encaixe. Cole encolheu os ombros quando o corpo do Banelin caiu para o lado, enquanto ele segurava a perna separada. Ele bateu com os pés na cabeça do Banelin, transformando-o em mingau enquanto levantava a mão esquerda e soltava uma lâmina condensada de gravidade, fortalecida grandemente pelo domínio do vento de seu atributo de destreza. O instinto era tudo o que Cole estava usando agora, e estava trazendo à tona todo o seu potencial. A lâmina, gravidade, abriu uma faixa de destruição nas estradas, separando os corpos superiores dos Banelin de suas metades inferiores em massa. Então ele girou para o lado e balançou a perna em suas mãos, pegando um Banelin sob a mandíbula enquanto seu crânio inteiro se transformava em polpa. A força do golpe foi suficiente para lançar o Banelin para trás nos outros, fazendo-os cair no chão e criando um pouco de espaço para Cole. Tudo parecia muito sangrento, mas no que dizia respeito a Cole, ele estava apenas começando. Fim do capítulo. Iniciar algo já é ter meio caminho andado, Aristóteles.